Olá, gente! A gente vai para a nossa 7ª aula de Biologia do primeiro ano. A gente vai continuar falando dos compostos orgânicos. E na aula de hoje a gente vai falar de um composto que vocês conhecem bem, os lipídios. Ah, professora, eu nunca ouvi falar disso. Ouviu sim, tá? Você só não está associando o nome à substância. Vamos começar então com uma notícia aqui, ó. Lavar as mãos só com água e sabão já mata o novo coronavírus. Entenda, aqui está explicando rapidinho, mas está mostrando aqui a estrutura do coronavírus, gente. O vírus, né, em geral, as bactérias também, tem uma camada de gordura e proteína. Sabão, ele dissolve essa gordura, então ele é eficiente para matar o vírus. Por isso que a gente precisa lavar tantas vezes a mão com água e sabão, mas tem que lavar direito também, né? Então tem que friccionar bem a mão com água e sabão ali, ensaboar direito. Não adianta só colocar o sabão embaixo da água que não resolve, tá? Então tem que friccionar bastante para poder então desfazer essa cápsula de gordura que tem no vírus. E isso é muito importante, gente. Lavem bastante as mãos durante essa época e depois também, né? Lavar a mão nunca é demais. Lipídios. Aqui está mostrando alguns alimentos onde a gente pode encontrar e a gente vai falar então sobre a importância, sobre a estrutura desses componentes aí, celulares inclusive. Os lipídios então, gente, são gorduras, ceras, óleos, tudo isso é lipídio. E a gente pode às vezes aparecer como lipídio ou lipídeo, tanto faz, as duas formas são válidas, ok? Principal característica, são insolúveis em água. Por quê? Porque eles são moléculas apolares. Tá? Ou seja, eles não têm cargas. E a água é uma molécula polar. Por isso que ela consegue, então, dissolver a maioria dos compostos, que são polares também. Aqui, por ser apolar, ela não consegue, ok? Principal, então, característica dos lipídios é essa. São insolúveis em água, ok? Mas aqui ainda tem outra característica. Ó. Eles são formados por carbono, por hidrogênio e por um pouquinho de oxigênio. E eles são solúveis em solventes que também são apolares, gente. Por exemplo, o álcool e o éter. E aqui ainda está fazendo uma brincadeira ali entre a água e o óleo. Então está dizendo aqui, né? E aí, óleo, vamos sair? Não posso misturar com vocês. E chamou de hidrofóbico. E realmente, gente, óleos, lipídios são hidrofóbicos. O que isso significa? Fobia, medo, tem medo de água, não se mistura com água, ok? Então, óleo é uma substância, né, os lipídios em geral, hidrofóbicos. Um exercício, então, para ver se vocês compreenderam, se vocês sabem já alguma coisa sobre os lipídios. Os lipídios são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos que desempenham diversas funções nos seres. A gente acabou de falar disso. Um dos importantes papéis dos lipídios nos seres vivos é... Então, vocês vão ler para mim e pensar qual que é o importante papel dos lipídios, das gorduras para os organismos.
Então, gente, esse estava fácil, né? Vamos ver lá então. Atuar como catalisadores biológicos. Gente, catalisador, a gente falou que era enzima. Enzima é proteína, então não pode ser os lipídios, né? Servir como fonte de reserva energética. Lipídio, gordura, é fonte de reserva energética? Sim, gente. Ah, professora, mas você falou dos carboidratos, lá que tinha o glicogênio, que era reserva energética? Sim. Só que o glicogênio era uma reserva imediata, para ser usado, tem pouca reserva, tá? O caso dos lipídios é uma reserva para você usar futuramente, tá? Então consegue, inclusive é uma reserva maior que o corpo consegue fazer. Continuando aqui, gente. Quais são então as funções dos lipídios? Essa questão já falava um pouquinho disso, né? Então aqui, ó, pode ter função de armazenar energia, pode ter função de isolante térmico, então esses animais que vivem em locais muito frios, eles têm bastante lipídios para isolar a temperatura do corpo, tá? Membranas celulares, impermeabilizantes, olha que bonita essa maçã, quando você pega, né, maçã e lustra, ela fica brilhosa. Por quê? Porque ela tem cera, cera é lipídio, tá? Tem várias plantas que têm as folhas, principalmente plantas de locais frios, que você pega e se você é brilhosa, esse brilho também é uma cera, tá? Para evitar a perda de água. Continuando aqui, fotossíntese, os carotenoides que ajudam na fotossíntese também são lipídios. Ainda vitaminas, vitamina K que a gente comentou na aula, né? E ainda os hormônios. Então a gente tem hormônios, principalmente hormônios sexuais, que são lipídios, ok? Então vamos falar um pouquinho de tudo isso aí. Um exercício para a gente, né, aprofundar um pouco e chegar de verdade onde eu quero que vocês entendam a matéria hoje. Em seres humanos, a fonte primária de obtenção de energia e a principal reserva energética são respectivamente. Então, qual que é a minha fonte primária e qual que é a minha reserva energética?
E aí, gente, essa estava fácil, a gente acabou de falar, né? Gente, aproveita que vocês estão empolgados, que eu tenho certeza que vocês estão acertando tudo, e façam as atividades do Google Class, tá? Lá também é importante, é lá que vocês vão interagir com os professores de vocês, inclusive. Então, ali, gente, nossa fonte primária de obtenção de energia. A gente falou lá que era o quê? O glicogênio. O glicogênio é o quê, gente? Um carboidrato. Minha reserva energética, principal fonte de reserva energética, os lipídios que a gente está estudando. Então, achei minha resposta, né? Letra D, carboidrato, fonte primária, lipídio, reserva energética, ok? Vamos começar, então, a falar dos glicerídeos. Os glicerídeos é um grupo, então, de lipídios que é formado ali pelas gorduras e os óleos em geral, ok? A gente encontra, então, no caso das células animais, essa gordura, né, a nossa gordura, ela é armazenada em células especiais chamadas de adipócitos. Então, os adipócitos, eles têm essa capacidade, então, de reservar energia em forma de gordura, em forma de lipídio. Tá? Então, aqui a gente está vendo um adipócito bem cheio, bem inflado, então ele está cheio de gordura, está ali armazenado. Para quê? Para um dia, quando a pessoa precisar, ela ter essa reserva energética. Professora, mas a gente precisa? Vamos pensar, gente, na evolução, então, do ser humano. No tempo lá do homem da caverna, não tinha alimento disponível o tempo todo. Hoje em dia a gente até tem, né? Não é todo mundo, mas a gente ainda tem uma disponibilidade maior de alimento. Naquela época não, eles precisavam caçar, era difícil encontrar alimento. Então quem tinha essa reserva, quem tinha essa capacidade de reservar energia, né, tinha uma vantagem, porque podia ficar mais tempo sem se alimentar, por exemplo. Então a gente evoluiu para isso, por isso que a gente ainda mantém os nossos adipócitos, as nossas células de gordura, para armazenar energia para quando a gente precisar. Aqui, gente, tem uma classificação importante. A gordura saturada e a gordura insaturada. Então, vocês estão vendo aqui essa molécula de ácido graxo. Ácido graxo é um lipídio, ok? Que está dizendo aqui que é um ácido graxo saturado. Vocês estão vendo a estrutura aqui, ó, que só são simples ligações. Então, o ácido graxo, uma gordura saturada, só tem simples ligações. Onde que a gente encontra? É de origem animal. Né? Quando você come uma carne gordurosa, por exemplo, você está comendo uma gordura saturada, ok? O ácido graxo insaturado, a estrutura é bem parecida, mas vocês estão vendo aqui que tem uma dupla ligação? E pode ter outras. Aqui está um exemplo só. A gordura insaturada, ou ácido graxo insaturado, ele é de origem vegetal. Qual dessas duas gorduras é mais saudável? Pensem comigo. A vegetal, obviamente, né? Vocês já sabem disso. Por quê? Justamente porque ela é insaturada. O fato dela ser insaturada, essas duplas ligações, elas deixam essa gordura, então, mais líquida. Por isso que a gente encontra óleo vegetal geralmente em forma líquida. Já a gordura de origem animal, pense numa costela depois que esfriou. Tem bastante gordura e ela fica sólida. Por quê? Porque ela é saturada. Né? Não tem essas duplas ligações, então as moléculas conseguem ficar mais perto uma da outra e ficam solidificadas. Pense isso dentro do nosso corpo. Uma gordura saturada, que pode ficar sólida, ela pode, por exemplo, fechar uma artéria, uma veia, é perigoso. Então, as gorduras mais saudáveis são as de origem vegetal, que são as insaturadas, ok? Mas, às vezes, vocês ainda encontram outros nomes, outras classificações para gordura. Por exemplo, gordura hidrogenada, gordura trans. O que é isso? A gordura hidrogenada é uma gordura vegetal, que eles transformam em laboratório ali, né, bioquimicamente, em uma gordura sólida. Então, a gordura hidrogenada é uma gordura vegetal que eles modificaram em laboratório para ficar uma gordura mais sólida. Para quê? Essa gordura é utilizada principalmente em alimentos industrializados, porque conserva por mais tempo, deixa o alimento mais bonito, né, chama mais atrativo, vamos dizer assim. Então, gordura hidrogenada, uma gordura que é modificada em laboratório. A gordura trans é pior ainda, gente, porque ela é uma gordura que foi modificada em laboratório, mas vamos voltar ao slide aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente tem uma ligação cis. A ligação cis, vocês estão vendo que os dois hidrogênios estão do mesmo lado. Na ligação trans, eu só inverto isso aqui, ó. Eu coloco um hidrogênio do outro lado. Ah, professora, mas o que isso tem a ver? A gordura trans é ainda pior para o nosso corpo, tá? Isso aqui é detalhe de química, a gente não vai aprofundar. Mas vocês têm que saber que a gordura trans, ela é pior, porque ela se acumula com mais facilidade ainda dentro do nosso corpo, ok?
Agora a gente vai falar de um grupo especial de gordura, que são os fosfolipídios, que a gente vai falar bastante deles ainda quando a gente começar a falar de célula. Os fosfolipídios, então, eles são componentes das membranas celulares. Então, vocês estão vendo aqui uma membrana, a gente chama de bicamada lipídica, justamente porque a gente está vendo duas camadas, lipídica, porque tem bastante lipídio. Aqui a gente está representando só os lipídios, mas tem que lembrar que membrana pode ter proteína, pode ter açúcar também, tá? Mas vocês estão vendo a quantidade de lipídio que está ali. Peguei um desses lipídios e coloquei aqui, ó. Então, esse lipídio a gente chama de fosfolipídio. E olha que bonitinho que ele é. Ele tem uma cabeça e uma cauda. A cabeça do fosfolipídio é hidrofílica. O que isso significa? Hidroágua. Filia quer dizer amizade, afinidade. Então, a cabeça hidrofílica gosta de água, tem afinidade com água. A cauda é hidrofóbica. Fobia significa medo, rejeição, não gosta. Então, a cauda não gosta de água, é insolúvel em água. Então, veja que legal. A membrana, então, ela deixa as cabeças voltada para onde tem água. Pode ser o meio extracelular ou intracelular, porque o citoplasma tem bastante água também. E a parte hidrofóbica, que é a cauda, que não se mistura com água, fica protegida internamente. Não tem contato com água. Né? Então, a gente chama essas moléculas de anfipáticas. Não é antipática, é anfipática. O que isso significa? Anfipática, que tem uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Okay? Então, os fosfolipídios são muito importantes para as membranas celulares. Um outro tipo de lipídio agora, os esteroides. Os esteroides, o principal exemplo que eu tenho aqui é o colesterol. O colesterol, então, é um lipídio esteroide. Ele tem importância para regular a fluidez da membrana plasmática. Só é encontrado em animais, tá? Então, colesterol só em membrana animal. Vocês estão vendo aqui, ó, bem bonitinhos os nossos fosfolipídios e no meio deles aqui, ó, o colesterol. O colesterol é importante, então está dizendo ali, para regular a fluidez. O que é isso? Se não tivesse esses colesteróis, pense numa gordura, quando vai ficando mais frio. A gordura pode se solidificar. Vamos lembrar do exemplo da costela gordurosa lá. Né? Tirou ali, você já comeu, na hora que você vai lavar a louça, tá aquela crosta de gordura porque ficou sólida. Se a gente não tivesse o colesterol, a gente corria esse risco toda vez que a gente fosse para um local mais frio, das nossas membranas começarem a ficar mais sólidas. E isso não é interessante para o corpo. Então, o colesterol, ele evita que isso aconteça. Ah, professora, mas eu achei que colesterol é uma coisa ruim. Em excesso é, mas ele é importante para as nossas membranas celulares, ok? E ainda está dizendo ali que o colesterol também é um precursor dos hormônios sexuais. Testosterona e progesterona, por exemplo. Então, a gente também precisa do colesterol para os hormônios sexuais. Tá? Então, o colesterol não é de todo ruim. O problema é que a gente consome em excesso gordura, aumenta o colesterol no sangue e aí sim ele fica ruim, ok? Aqui a gente tem os nossos dois tipos de colesterol, que vocês já devem ter ouvido falar. O HDL e o LDL. O HDL é o bom colesterol. O LDL, o mau colesterol. Qual que é a diferença entre eles? Aqui está mostrando um desenho representando isso. Então, o LDL, ele é um lipídio de baixa densidade. Ele acaba se acumulando nas veias e nas artérias. E isso é perigoso para o nosso corpo. O HDL, ele é um lipídio de alta densidade. Ele não consegue ficar acumulado. E ele ainda vai carregando junto o LDL. No nosso caso, o nosso colesterol ruim. Então, ele além de não se acumular, ele leva junto pelo sangue o colesterol ruim. Tá? Então, tem esses dois tipos de colesterol. E a gente tem que saber que o nosso bonzinho aqui é o HDL. O LDL é o ruim e a gente não pode ter acumulado no sangue, tá? Aqui está mostrando para vocês o desenho, a representação de uma artéria. Então, vocês estão vendo aqui a camada de gordura. Isso é perigoso, gente, porque pode desenvolver uma doença chamada aterosclerose. O que é isso? Pense aqui, tá a veia, tá a artéria, enfim. A artéria ali limpinha, sem gordura. A quantidade de sangue que vai passar ali é a quantidade de sangue do corpo da pessoa, o dia inteiro trabalhando, né? Quando vai acumulando essas crostas de gordura, você diminui o calibre da artéria. Só que a quantidade de sangue que tem que passar ali dentro ainda é a mesma. Então, você aumenta a pressão arterial, porque o sangue tem que ser jogado com mais pressão, porque ele tem menos espaço para correr dentro do vaso sanguíneo. Tá? Então, aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias. E isso pode desenvolver para duas coisas que vocês conhecem, o infarto e o AVC. Né? O infarto, quando
fecha de vez a artéria que está indo para o coração, o AVC para o cérebro. E isso é muito complicado, tá? Aqui uma outra imagem mostrando a mesma coisa, ó, vai fechando a artéria, o sangue não consegue fluir com a mesma facilidade, tá? E se fechar de vez, pode ser um derrame ou pode ser então um AVC. Infarto ou um AVC, né? Agora um outro tipo de lipídio, os carotenoides. Os carotenoides, eles são pigmentos acessórios das plantas. Para que isso é importante? Para a fotossíntese. Então, o principal pigmento da fotossíntese é a clorofila, que não entra aqui no caso, tá? Mas algumas plantas ainda têm um segundo tipo de pigmento, os carotenoides. Os carotenoides, eles então ampliam a quantidade de luz que a planta consegue absorver, que ela consegue utilizar para fazer a fotossíntese. Então, as plantas que têm carotenoide, elas aproveitam melhor a luz do sol, ok? Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de alimentos que têm carotenoide. Geralmente, eles têm essa cor alaranjada, vermelha, amarela, tá? Por exemplo, a abóbora, o mamão, a cenoura, o pimentão aqui. Todos eles têm, tá? Então, eles têm essa facilidade, então, de ampliar a eficiência da fotossíntese, porque tem pigmentos que ajudam, então, a ampliar a quantidade de sol que a planta está conseguindo utilizar. E os cerídeos. O cerídeo, o nome já está dizendo. Onde que a gente encontra? Nas ceras, né? Seja aqui na colmeia, seja lá a cera da maçã, que deixava ela brilhosa, das plantinhas, que tem as folhas brilhosas também. São ceras, que são lipídios também, tá? A cera de ouvido também, gente, está tudo aqui. Olha que legal esse exemplo, a cachalote. A cachalote é o maior cetáceo vivo, um mamífero lindo, bem grande, né, que vive nos oceanos. E ele tem esse cabeção. Dentro dessa cabeça tem muita gordura, tem muito lipídio. Qual que é a importância, uma das importâncias, né, desse lipídio para eles? A flutuabilidade. Eles controlam a flutuabilidade na coluna da água por essa gordura que eles têm nessa cabeça. Como assim, professora? Quando o animal sobe, quando ele fica mais perto da superfície, esse lipídio, essa gordura, ela fica mais líquida. O líquido é menos denso, o animal consegue flutuar, né, boiar na superfície. Quando ele quer afundar, ele vai afundando e o lipídio da cabeça dele vai ficando mais sólido. A gordura sólida é mais densa, então o animal afunda. Então ele consegue fazer esse controle de flutuabilidade só com a gordura que ele tem na cabeça, né? Bem interessante o que ele consegue fazer. Fora que tem outros animais, por exemplo, o golfinho, outros cetáceos por aí, que ainda que utilizam a gordura da cabeça para ecolocalização, tá? Que vocês vão ver melhorzinho quando vocês forem estudar em física. Mas esses animais conseguem, então, ecolocalizar. Eles emitem um som, o som bate no substrato qualquer e retorna até a gordura que eles têm na cabeça e eles conseguem calcular a distância que eles estão do objeto. Que interessante, né? Vamos para os exercícios, gente, para ver se vocês conseguirem entender direitinho a respeito dos lipídios? Vamos lá, então. A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução na quantidade de testosterona no sangue do homem. Isso se deve ao fato que o colesterol... Então, o que acontece com o colesterol? Que se o homem ingerir em baixa quantidade, ele diminui a quantidade de testosterona.
Então, gente, tenho certeza que tem aluno que pensou, professora, se ingere pouco colesterol, diminui a quantidade de testosterona no sangue, então eu vou comer muito alimento que tenha gordura, que tenha colesterol, porque, né, quero aumentar a quantidade de testosterona, né? Quero lá ser o macho alfa do negócio, preciso de muita testosterona. Gente, não é assim que funciona também, né? Você vai comer muita gordura, você vai acabar ainda tendo aterosclerose, infarto, AVC, várias coisas. Não é recomendável, tá? Mas você não pode simplesmente excluir os lipídios da tua alimentação. Olha só, então vamos ver o que tem a ver a testosterona com o lipídio, com o colesterol, ok? Isso se deve ao fato que o colesterol é fonte de energia para as células que sintetizam o hormônio. Gente, gordura, lipídio, ele até é fonte de energia, mas não é esse caso aqui, ele não é fonte de energia para sintetizar o hormônio. Ele até é fonte de energia para várias coisas, mas não especificamente para isso, ok? Vamos para o próximo aqui. É um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio. Gente, espermatozoide não é célula produtora de hormônio, ok? Então não pode ser isso aqui também. C. É um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada. Aí sim, gente, tá? Então a testosterona e a progesterona, no caso das meninas também, é sintetizada a partir de um esteroide, né? A partir do colesterol. Então o colesterol é importante para os hormônios sexuais, ok? Vamos para o próximo. As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, trifosfato de adenosina, que é o que a gente utiliza como energia, são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia, que é o glicogênio, que a gente comentou na aula passada, tá? Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos, pelo fato de que os primeiros terem a característica de serem. Então, qual que é a característica do lipídio que permite que ele seja armazenado por mais tempo, por exemplo? Qual que é a vantagem que ele tem em cima do carboidrato?
E aí, gente, vamos ver lá então qual que é a resposta correta? Então, qual que é a característica dos lipídios que confere a ele uma vantagem, vamos dizer assim, em relação aos carboidratos na hora de armazenar energia? Os lipídios são isolantes elétricos? O que isso tem a ver com armazenar energia, gente? Nada. Então, vamos para a próxima. Pouco biodegradáveis? Olha, professora, estou na dúvida. Vamos continuar então. Saturados de hidrogênio? Majoritariamente hidrofóbicos? Ou letra E, componentes das membranas? Eles são componentes da membrana, mas é isso que confere a ele uma vantagem para armazenamento de energia? Não, gente. Esse aqui eu sei que vocês quebraram um pouco a cabeça. Eles são hidrofóbicos. E o fato deles serem hidrofóbicos faz com que eles ocupem menos espaço para ser armazenado, porque não vai água junto. No caso dos carboidratos, quando é armazenado, sempre tem água junto. Aqui não. Então, eles não gostam de água. Então, eles podem armazenar mais lipídio numa molécula do que se eles gostassem de água, porque a água iria junto. Tá? Então, fica só praticamente o lipídio armazenado dentro do adipócito. Então, ele consegue otimizar o espaço para ser armazenado. Ok? Então, essa é a vantagem. Mais um aqui, gente. Todas as alternativas abaixo é uma informação dos lipídios, exceto letra A, armazenamento de energia. Letra B, impermeabilizante. C, é a principal fonte de energia a curto prazo. D, ajuda na construção da membrana celular. Ou letra E, atua como isolante térmico. Então, o que daqui não tem nada a ver com lipídio?
Então, gente, essa estava tranquilinha também, né? Vamos ver, então, o que daqui não é função, não tem nada a ver com lipídio. Letra A, armazenamento de energia, a gente viu que é, sim, né, uma das principais funções das nossas gordurinhas, ali são reservas energéticas. Impermeabilizante, também é, a gente viu o caso da maçã brilhosa, se você lustra ela, ela fica mais brilhosa ainda, por quê? Porque ela tem cera, a cera é impermeável, para não deixar a maçã perder a água, por exemplo. C, principal fonte de energia a curto prazo. Aqui que está o erro, gente, porque não é a curto prazo, é a longo prazo. Tá? É difícil você degradar a molécula de gordura para utilizar. Então, não pode ser algo imediato. O imediato era o glicogênio, que é um carboidrato, ok? Ajuda na construção da membrana celular, a gente viu que sim, a membrana é praticamente só lipídio. E atua como isolante térmico. Também, a gente viu que os animais que vivem nos polos, por exemplo, o urso polar, pinguim, foca, esses animais que vivem em locais muito frios, ele tem uma camada de gordura para fazer um isolamento térmico para eles. Ok? Então, a gente descobriu tudo aí sobre os lipídios. O que a gente viu na aula de hoje, então, gente? Lipídio, a gente estudou os lipídios, falou sobre as funções, sobre as classificações dele. Tem que lembrar, então, que lipídio é importante para várias coisas. Desde as vitaminas do nosso corpo, os hormônios sexuais, as membranas das células, isolante térmico, fonte de energia. Então, tem muita função para lipídio, tá? Então, são bem importantes para a gente. E onde eles são encontrados? Os alimentos que a gente encontra, né? Alimentos gordurosos, geralmente. Mas tem alimentos que têm uma gordura boa, gente. Por exemplo, a azeitona, né? O azeite de oliva é um azeite mais saudável. Abacate é uma fruta que tem uma gordura saudável para a gente também. Peixe, ômega 3, ômega 6, são óleos importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa nutrição, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente, na próxima aula, vai falar aí sobre os ácidos nucleicos e vamos começar a encerrar essa parte da química da vida para entrar falando de verdade sobre a célula. Mas a gente vai ver que tudo isso que a gente viu é importante para a célula, ok? Então, espero vocês na próxima aula.